Organização Mundial da Saúde, a OMS, já declarou que a varíola dos macacos é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. No dia 26 de junho, a OMS chamou de preocupante a situação da varíola dos macacos no Brasil. Os números colocam o nosso país como o terceiro do mundo com mais casos registrados. Em 20 de julho, o Ministério da Saúde somava 449 pessoas infectadas. O balanço atual é de aproximadamente 3.900 pacientes, o que representa um aumento de 767% em relação a esse primeiro mês. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o estado que registrou mais diagnósticos para a doença foi São Paulo, com 2.528 casos, seguidos de Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde foi notificado o único óbito, e Goiás e Distrito Federal. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a infectologista a doutora Janaína Maria Leite. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A gente ficou tão preocupado, né, de sair de uma pandemia e falar, será que estamos entrando em outra pandemia? Doutora, explica pra gente o que é a varíola dos macacos. Então, a varíola dos macacos é uma doença causada por um vírus e esse vírus não é um vírus novo, é um vírus que foi já descrito em 1958 aproximadamente e foi descrito em macaco, daí a questão de varíola dos macacos, né? Na verdade, eram macacos que eram importados da África, eles iam para laboratório na região da Dinamarca, mais precisamente em Copenhague, e observou-se que haviam lesões em patas de macacos. Então, a partir daí, eram lesões semelhantes à varíola, então ficou varíola dos macacos. Hoje, a OMS, CDC, vários órgãos colocam, inclusive, a possibilidade da gente mudar esse nome para que não haja o estigma junto aos macacos, né? Então, hoje a gente tem já chamada a questão de varíola símia, né? Semelhante à questão da varíola. Nem se compara a questão de contagiosidade, a questão de letalidade, a questão de mortalidade, como tínhamos na questão da doença varíola. O vírus, ele pertence à família da doença varíola, né? Essa doença, graças a Deus, já foi erradicada, não se aplica mais a vacina desde 1980, então é a única doença infectocontagiosa no mundo que foi erradicada. Até então, a partir de 1958, se passaram aproximadamente 12 anos para a gente ter o primeiro caso em humanos. E desde então a gente vem tendo surtos em alguns países e na região da África, seja na região do Congo ou África Ocidental, por exemplo, a Nigéria, a gente tem casos constantes de varíola, né, o monkeypox ou varíola símil ou a varíola dos macacos. Então, nesse país, a questão da África, a gente tem casos endêmicos. O que houve de diferente foi agora que, em 2022, em maio, houve um aumento significativo do número de casos no mundo. Né? Como você mesmo disse, 4.000 casos, né? Se a gente for avaliar esse aumento de 700%, em 9 de junho, quando a gente tem o primeiro caso no Brasil, a gente está com 4.000 casos em 70 dias. Né? Então, isso chama a atenção para a questão da transmissão da doença entre a comunidade brasileira. E que importante isso que você falou, doutora, porque a gente infelizmente tem isso, né? Quando fala varíola dos macacos, e as pessoas, o bicho é um macacos de laboratório, né? Isso, a descoberta. A descoberta foi assim, e hoje já pensa até em mudar o nome para que as pessoas não associem aos animais. Exatamente. Doutora, como que é feita essa transmissão? Então, hoje, é assim, esses casos, né, que como eu descrevi anteriormente, esse surto, ou mesmo na região da África, ela tem um comportamento, que era o paciente em contato com o vírus, mais ou menos 3 semanas, 21 dias, ele começava a ter febre, dor de cabeça, aquele quadro de virose, dor no corpo, tinha muitos gânglios, as chamadas ínguas, nessa região cervical, e a partir daí, 3 a 5 dias, começava a apresentar as lesões de pele difusas, que lembram muito a questão da varíola. É que o mundo estava vendo dessa forma. Em 2022, a gente tem visto, além desta, um comportamento diferente da varíola dos macacos. Então, como mostram as fotos, a gente, eventualmente,
e que a gente acaba vendo em unidades básicas de saúde, pronto atendimento em hospitais, as lesões, elas não são difusas, né? Esse comportamento que lembra muito a catapora, né? Da cabeça, passa pelo pescoço, tronco, abdômen, mas a gente está vendo muitas lesões únicas, 2 ou 3, principalmente em região genital. Como é que é a transmissão dessa doença? A gente tem a transmissão através da via sexual, do contato, né? Contato pele a pele, ou contato com essas lesões que estão mostrando a foto, ou você pode ter ainda a transmissão quando a gente fala, quando a gente tosse, que são através daquelas pequenas gotículas, gotas, que hoje são chamadas gotículas, que a gente transmite ao falar, ao tossir para outra pessoa. Ai, doutora, e quando você fala da varíola, né? A gente está lembrando que ela foi erradicada. Quando eu fui ver isso, eu falei, será que eu fui vacinada? Porque aí acho que todo mundo começou a ter essa preocupação, né? Exatamente. E aí eu cheguei a ler uma informação de que quando você tem no braço dois sinaizinhos de cicatriz, provavelmente um é da varíola. Isso confere, doutor, ou não? Porque quando eu falei isso, todo mundo começou a conferir a para olhar ver o se tinha. braço. Exatamente. E ela funciona? Até quanto que ela pode, de repente, ajudar nisso? Tá, então vamos lá. A questão, como eu falei inicialmente, a varíola símia, que é a varíola dos macacos, ela é da mesma família da varíola. Então, quando a vacina foi fabricada, era para essa doença varíola. O que acontece? Quando se identificou esse vírus em 58 e vários surtos em 70 e vários casos na África, utilizou-se dessa vacina para que fosse aplicada em diversos países. Então, você tem na vacina novas versões da vacina da varíola. Por que funciona, né? E aí você até perguntou em relação à questão da porcentagem. Tem um material genético que é semelhante, as vacinas são feitas dessa forma. Só que é uma vacina melhorada, enfraquecida. Antigamente, a vacina da varíola tinha casos que você poderia provocar a doença varíola. Hoje, não. Então, essa vacina que a gente está ansiosamente esperando é uma vacina atenuada, enfraquecida, que a gente diz, que ela tem uma eficácia excelente, de aproximadamente 85%. Então, teoricamente, eu estaria imunizada em relação à varíola dos macacos, né? A varíola símia. Só que a gente tem visto, né? E acabou de sair agora os dados do Ministério da Saúde, inclusive, pessoas, né? O predomínio, o perfil das pessoas que têm o monkeypox hoje, de 17 a 49. 49 anos, né, dos 40 aos 49, são pessoas que receberam a vacina da varíola. Então, teoricamente, estaria imunizado em 85% dos casos, né? Então, a gente tem visto, mesmo com a vacina, a gente tem visto pessoas contaminadas com o vírus da varíola símia. Entretanto, a gente sabe que essas pessoas, e a maioria dos casos de varíola símia, tem uma manifestação de quadros mais leves, diferentemente do Covid, diferentemente da varíola. Então, a gente está esperando ansiosamente, principalmente, né, naqueles pacientes que são mais vulneráveis, né, como crianças abaixo de 8 anos, gestantes, as pessoas que têm transplante, as pessoas que estão em quimioterapia, em que o sistema de defesa não funciona adequadamente e a vacina estaria aí para protegê-los e não permitir o desenvolvimento de quadros mais graves. Oi, doutora, esse negócio da marquinha, tá certo ou não? Então, na marquinha apenas diz se a gente tomou ou não a vacina varíola. Mas, infelizmente, não é 100% essa questão. A gente tem esses casos aí que burlam, né? Que saem do sistema prévia da vacina da varíola. Que bom, gente. Que a vacina venha, então, né, doutora? Para que a gente consiga prevenir também. A gente está esperando, né, para o próximo mês, o Ministério da Saúde. E não só a questão da vacina, né, que houve uma compra aí de mais de 50 mil doses. O intervalo vai ser de 4 semanas. A gente não sabe como vai ser essa logística de distribuição, né? Os profissionais que estão na linha de frente, profissionais de laboratório, esses pacientes mais suscetíveis. Mas a gente está esperando isso como uma forma de bloqueio de transmissão desses pacientes. Ou que tiveram contato, né, por um curto período de 4, 5 dias, ou aqueles que estão mais suscetíveis ao contato com o vírus. Boa. O Léo tem uma perguntinha para você, doutora. Vamos lá. Vamos lá, Léo. Tenho uma pergunta, doutora. Queria que a senhora falasse um pouco mais a respeito do tratamento
e se não bem tratada, pode levar a óbito essa varíola. Ok. Então vamos lá, Léo. A doença, ela é uma doença de aspecto leve, principalmente leve. Em alguns casos desses pacientes, a gente tem desenvolvimento para quadros moderados ou quadros graves. Mas a maioria de nós vai passar como um quadro leve. Tem aquele aspecto de virose, né? Dor de cabeça, dor no corpo, alguns gânglios eventualmente, febre, embora gânglios não definem a questão da doença. E a partir daí, passando algum tempo, as lesões podem ser múltiplas ou não, únicas. Por isso que é importante a gente pensar em varíola símil num pronto-socorro, num pronto atendimento em casa. E a maioria desses casos evoluem bem. O que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem sintomáticos para tratamento dessa doença. A gente tem fora do Brasil um antiviral que é chamado de Tecovirimat, que é o que a gente está esperando também para o próximo mês. Já foi liberado pela Anvisa, a gente está aguardando importação. Entretanto, esses medicamentos, inicialmente, eles serão aplicados dentro do hospital para aqueles pacientes com alta possibilidade de desenvolvimento de quadros graves. Então, o tratamento hoje no Brasil, né, em 24 de agosto, é um tratamento sintomático. E o que a gente tem usado? Principalmente, né, remédios para dores, quando tem algumas lesões ou lesão única que tem infecção em cima por bactéria, a gente usa um antibiótico, a gente deixa as lesões com lavagem sempre limpa com água e sabão ou água e sabonete. Agora, a gente está aguardando, né, para as próximas semanas, daqui a 2 semanas mais ou menos, a questão da chegada da vacina, que, como eu disse anteriormente, eu reforço, vai ser tanto para a questão de pessoas que têm suscetibilidade, possibilidade de adquirir a doença, quanto pessoas que já tiveram contato. Como é que vai ser definido isso? O Ministério da Saúde, junto com toda a sua equipe, vai estar liberando isso para os próximos dias. Doutora, eu acho que o que mais deve incomodar são as lesões, né? Quando a gente fala de lesão, ela deve queimar, eu não sei, é o que parece, né? Porque eu tenho alergia e geralmente ela queima e coça. O que a gente não deve fazer, o que deve fazer para tirar um pouco dessa febre do corpo que provavelmente deve dar? Muito bem colocado. Acho que o ponto principal é assim, lesões de pele chamam sempre a atenção. E nem sempre vai ser uma varíola símil, né? Então, quando você apresenta, é muito importante você procurar ajuda médica, seja numa unidade básica, seja num pronto atendimento. E o que não se pode fazer? Coçar ou, eventualmente, tirar aquela bolha, né? Porque, normalmente, como é que começa tudo isso? Aquele aspecto avermelhado, se eleva, aquela elevação junta uma bolha, uma vesícula, junta líquido embaixo e é normalmente esse líquido que a gente tira para fazer o diagnóstico, né, o famoso PCR, e depois isso vira uma crosta, vira uma casquinha. Então, você não deve mexer nisso daí, porque até o momento da cicatrização, inclusive na questão quando você tem essa área crostosa, você é uma transmissora em potencial. Diferentemente de doenças como sífilis, catapora, em que fez a casquinha, não transmite mais. A questão da varíola símil não é dessa forma. Com a casca, né, a casquinha crosta, a gente ainda acaba sendo um transmissor. E aí é remédio para dor, é remédio para alívio dessa coceira que a gente tem. E tem um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, né, para informação, é que além dessas lesões, a gente tem tido, como eu disse, uma dinâmica diferente do vírus. Então, a gente tem tido locais de dor em região anal, a chamada proctite. Então, muitas vezes o paciente vem conosco com lesões, com uma úlcera, parece uma herpes, né? E às vezes é monkeypox, às vezes, né, a varíola símil, ou às vezes vem com edema na região peniana. Então, isso hoje, inclusive, as lesões da pele, a questão do edema na região do pênis e mais a questão da dor na região anal, está vindo como uma definição diagnóstica. Então, se eu pego esse paciente, se eu atendo esse paciente, né, num serviço de saúde, é muito importante que a gente lembre da questão da varíola símil. E para cuidar também dos profissionais da saúde, né, Exatamente. doutora? Mais uma vez. Exatamente. Por falar nisso, doutora, como, por exemplo, foi descoberto, estamos com varíola, fulano está com varíola. Como que deve ser feito isso, né? Tem que ficar sem contato com ninguém? Por quanto tempo? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Ok.
A gente já está meio formado, já estamos um pouco formados nisso tudo, né? Por conta do Covid. Então, muitas das coisas a gente vai reutilizar e reforçar agora para a varíola símia. Então, o ponto principal é a higienização das mãos, né? A gente como controlador de infecção hospitalar, trabalha isso já há um longo período. E para a varíola símia não é diferente. Então, a questão da higienização é adequada. Se você tiver, né, o seu parceiro, a sua parceira que apresente lesões, evite o contato com essas pessoas e peça para que essas pessoas com lesões ou dor na região anal ou com edema peniano procure os serviços de saúde para que a gente possa fazer o diagnóstico corretamente. Depois que a gente levanta essa suspeita, a gente coleta o material da lesão, né? Ou se eventualmente na região anal, ou se é região peniana, a gente suspeita e coloca o paciente em isolamento em casa. Como eu disse, são casos que evoluem de formas leves, exceto aqueles pacientes com muitas dores, que a gente tem que usar medicação na veia para conter essa dor. Esse paciente ele é mantido em casa, inicialmente 7 dias, que é o tempo que está chegando o resultado diagnóstico, e aí as vigilâncias epidemiológicas dos locais entram em contato com esse paciente para passar o diagnóstico. Em casa, higienização das mãos, evitar o contato com outras pessoas. É importante que haja separação, né, de fronhas, toalhas, lençóis, a questão de talheres, porque a varíola ela tem uma transmissão, como eu disse, de contato, né, o contato pele a pele, o contato sexual, o contato com a lesão, e além de que tem uma transmissão indireta. Então, se eu tenho varíola, eu entrar em contato com essa questão dos talheres, superfícies, é importante a higienização de superfícies, eu posso ter uma transmissão indireta, que é o que nós estamos imaginando com a questão das crianças, 77 casos fechados até agora no Brasil. No Brasil. Mas temos um longo caminho e temos muitas dúvidas ainda. E muitas dúvidas. Doutora, por favor, volte mais vezes para conversar com a gente. Com certeza. Né? Quanto mais informação, melhor. Melhor, para a gente não se desesperar. Exatamente. Mas para a gente se atentar e se cuidar. Exatamente. Muito obrigada por hoje. Eu doutora? Que agradeço. Excelente. Muito obrigada. Muito bom, minha gente. E ficou com mais dúvida? Manda mensagem pra gente. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto. A doutora vai voltar. Combinado? Então tá bom. E se você também quiser entrar em contato com a doutora, é janaína.mrl1407@gmail.com. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Tudo muito de bom. Fica com Deus. Amém. Para todos nós. Muita saúde. Para nós todos. Para nós todos, não é, minha gente?